Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Bom, deixa eu tentar adiantar e tentar terminar hoje essa série aí. Se eu precisar, eu uso a próxima quinta. Se eu precisar, eu vou usando a quinta até dezembro, mas o importante é a gente aprender. Aqui é a revelação e o mover do Espírito. Perdão. Eu venho falando sobre Lucas, capítulo 2, na qual, não estou olhando lá, mas aqui. Havia em Jerusalém esse homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, é o que está escrito. E depois está lá, revelar-lhe o Espírito Santo. Então é a ação do Espírito Santo revelar ao nosso coração muitas coisas, né? Principalmente revelar a verdade da palavra e tal. E bom, e nós sabemos disso, que o Espírito Santo falou para ele, cara, você não vai passar pela morte antes de ver o Messias. Movido pelo Espírito, então, ele foi ao templo. Então, eu estou falando sobre a revelação para que nós possamos nos mover com Deus. Debaixo de uma revelação sempre há algo que nós precisamos fazer, é um mover de Deus muito grande. Ele foi lá, encontrou Jesus, óbvio, né? E ele tomou nos braços e começou a louvar, e dizendo, Senhor, posso te agradecer, está tudo certo, me despede, já vou embora hoje. Essa é a minha versão. Eu estou lendo uma versão aqui e outra, ao mesmo tempo estou falando. E tal, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Ele falou tudo, mandou ver, profetizou. Ok, eu venho conversando sobre isso, já falei sobre esses ciclos aí, eu não quero voltar a repetir. Já falei sobre os 7 passos necessários para que nós possamos nos mover com Deus. Alguém lembra? Conscientemente, é uma forma diária, eu preciso ligar o meu homem interior. Já falei sobre isso. É consciente e é diário. Depois eu tinha falado de ter uma mente voltada constantemente para a verdade da palavra, ou seja, um preenchimento da minha mentalidade com a verdade de maneira contínua. Isso é um processo nosso. Todos esses passos somos nós que desencadeamos. O resto vem de Deus. Por isso nós cooperamos com Deus em tudo isso que está acontecendo. Precisamos cultivar um relacionamento vivo com a pessoa de Deus através da oração. E eu falei que isso não é um ato religioso, é um relacionamento com a pessoa dele, que nós vamos mantendo todos os dias. Outra coisa que eu tinha falado, o 4º passo, é interromper com toda a distração que nos tira e rouba o foco da verdade. Meu Deus, como é que isso acontece no nosso dia a dia das mais variadas formas? 5º passo, aprenda a viver cada vez menos voltado para si mesmo e os seus interesses. São decisões que nós temos que tomar, gente. E reconhecer que eu não posso voltar a minha vida para o meu umbigo e ficar pensando em mim. Eu disse algo aqui que eu tenho que repetir com calma. Elinho, fala devagar isso, vou falar. Quanto mais eu e você, todos nós estamos nessa, quanto mais eu e você olharmos para a nossa vida, mais carregado eu vou ficar. Mais fardo eu vou levar. Porque Deus não criou a mim e a você para a gente ficar olhando para o nosso umbigo. E quanto mais a gente treina e escolhe olhar o outro, olhar também as outras pessoas, mais leve nós vamos ficando. É o sistema do reino. Bom, eu já falei muito sobre isso. 6º passo, precisamos responder efetivamente à voz do nosso espírito, à nossa consciência. Ok? Nós somos um ser espiritual vivo, a nossa consciência, ela está bem ligada a Deus. E por último, eu tinha falado, procurar viver em paz com as pessoas quando depender de cada um de nós. E isso aí é fundamental. Beleza, então, com base em João capítulo 10, eu comecei então a falar sobre isso. E o porteiro abre a porta para Jesus, ele chama as ovelhas, e elas o quê? Reconhecem a sua voz, conduz para fora, reconhecem e seguem a Jesus. E com base nisso, eu comentei exatamente isso aí, que eu vou terminar hoje, as 4 etapas práticas e necessárias que resume a nossa caminhada com Deus, ok? Essa é a nossa jornada. Nós estamos seguindo a Jesus. Me lembrei agora do hino da antiga, seguindo a Jesus Cristo, muito antigo, rapaz. Como é que saiu isso do baú, rapaz? Meu Deus. Ok. E aí, a gente começou a conversar algo aqui com vocês, que eu vou terminar essa cadeia, mas isso aqui é importante. Alguém lembra aí? Eu comentei com vocês que algumas coisas nós temos que aprender a fazer. E uma delas, para isso aí funcionar muito bem, para que eu e você, escuta isso aí, não distraia não, para que eu reconheça e entenda a voz de Deus para segui-lo, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso aí que vai chegando devagar, mas já chegou. Desconectar. E eu falei amplamente sobre várias áreas. Esse mundo está super conectado das mais variadas formas. E a gente tem que aprender aquilo que a gente precisa dar uma cortada para que a gente possa andar nessa cascata que eu vou jogar aí e nós reconhecermos e ouvirmos a voz de Deus.
Então, desconectar de coisas que muitas vezes nos atrapalham. E muitas vezes deixa eu e você presos, né? Que rouba de nós uma atenção necessária que a gente precisa também, tem que ter a verdade. Então, veja, primeiro a gente desconecta, eu tinha falado por último isso aí, para que a gente possa começar a aquietar. Né? Eu até perguntei aqui para vocês, e essa semana aconteceu isso comigo, eu deixei meu celular aqui na igreja domingo, só fui ligá-lo efetivamente na terça-feira de manhã. Mas eu não tenho problema nenhum, se eu ficar uma semana sem celular, eu fico tranquilo. Mas hoje nós estamos vivendo dias onde as pessoas não estão conseguindo mais ficar sem estar ligado todo dia. Você vê, eu comentei isso aqui, é uma verdade. E aí, vamos viajar? Vamos. Botou tudo, só não pode esquecer o cabo de conector do celular. Não, já aconteceu comigo, eu estava num lugar, não tinha conector, tem que sair para comprar um conector, porque eu não posso ficar desligado e tal. Eu estou falando isso, gente, porque nada disso aí, do que nós temos hoje de moderno, dentro dessa área, é em si um prejuízo para a gente. Mas desde que isso aí domine a minha vida e me tire de um foco que eu preciso saber equilibrar, porque veja, quem manda na tua agenda ou na tua vida sou eu e você. Nós somos nós, cara. Somos nós que determinamos se isso aqui vai consumir o meu tempo, se isso vai me atrapalhar. Na verdade, somos nós que fazemos as escolhas. Óbvio, hoje o mundo é esse telefonezinho que sabe tudo, faz tudo, é computador, tudo, beleza, ótimo, nos ajuda muito, mas nós temos que ter um equilíbrio e um domínio sobre tudo isso. O homem interior, ele precisa dominar sobre tudo isso, diga amém a isso. Pois é, o homem interior sou eu e você, então nós temos que controlar isso, porque se eu não desconecto, eu não aquieto. E nós temos que aquietar, e não é aquietar do lado de fora, como eu falei, mas eu quero repetir, é aquietar por dentro. É numa tranquilidade interior. Eu li com vocês aqui Lucas capítulo 10, falando de Marta e Maria, e Jesus tinha dito para ela assim, olha só, ô Marta, tu está agitada aí e tal, mas a tua irmã escolheu a melhor parte, está escrito lá. Ela decidiu, ela escolheu a melhor parte, de ficar ali quietinha a ouvir os ensinamentos. Gente, a minha vitória nesse mundo, diante de tudo que eu enfrento, e você também, vem de dentro para fora. Do quanto eu estou preparado por dentro, está a minha vitória. Aí você vê a importância. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória do Senhor não vem se não for preparado antes. O preparo meu é interior, para que eu tenha toda essa antena ligada de percepção, da qual, quando Deus me falar algo, me mostrar, eu vou responder, eu tenho a vitória. Diga aleluia! É de dentro para fora. Então, aquietar não é uma coisa fácil. Aquietar a nossa mente, porque muitas vezes a gente está quieto num lugar, mas a nossa mente está assim, ó. Não é verdade? Pastor, eu preciso de umas férias. De nada vai adiantar se eu levar a minha cabeça pensando nos problemas e nas situações que nós enfrentamos, das mais variadas. Eu vou sair das minhas férias cansado. Quando eu voltei, aí não, estou mais morto ainda. Porque a gente tem essa ilusão que o nosso corpo vai descansar. Caramba, o nosso corpo é até regulamentado pelas coisas que estão dentro. Porque se verdadeiramente há paz no meu coração e descanso interior, meu corpo se beneficia. Eu consigo dormir. Para pensar. O número de pessoas que tomam remédio para dormir. Mas quando eu nasci eu não precisava tomar. Durante uma época da minha vida eu não precisava, mas agora eu preciso. Mas por quê? E aí a gente sabe, óbvio, tem determinadas coisas, medicamentos, que eles acabam ficando dependentes mesmo daquilo. Agora você entende? Esse é o processo do mundo hoje. O mundo está ficando doente na sua psique, no seu interior, cada vez mais. E isso acaba danificando o seu corpo físico. Uma boa parte das hipertensões arteriais e de toda uma gama de doenças psicossomáticas, porque as pessoas por dentro elas estão todas quebradas. E a pessoa não consegue se aquietar. Mas isso é um treinamento que a gente tem que fazer. Isso faz parte desse processo de eu poder reconhecer, entender a voz de Deus e responder. Essa é a nossa jornada. Não me pergunte, mas Deus nos colocou dessa maneira. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na escola bíblica a gente ensina isso, eu falei lá, gente, não existe uma passagem, escuta essa, não existe uma passagem na Bíblia que Deus incentive a mim e a você a ficarmos agitados.
Vamos orar aí, nervoso, todo mundo, eu quero ver. Não tem uma? Pode procurar. Eu vou ler um agora que me veio aqui. Obrigado, Senhor. Isaías, capítulo 30. Olha a pilha aí. Não, Deus não faz isso. Já te falei, Deus é mineiro. Aquela conversa que aqui no Rio de Janeiro a gente conversa em 5 minutos, lá eles fazem 10 horas. Vai almoçar, tira um soninho, depois volta, continua. Onde é que a gente estava conversando mesmo? Isaías capítulo 30. Está escrito assim, no verso 15. Assim diz o Senhor, porque assim diz ele, o Santo de Israel. Em vos converterdes, em você ficar agitado. Diga aleluia. Não. Em se converter ali, em sossegar, sossega. Está calminho agora? Agora estou. Alguém lembra? Quem é que lembra desse quadro há muitos anos? Meu Deus do céu. Saraiva. Está calminho agora? Agora estou. Caramba, cara, eu só lembro de exemplo lá. Rapaz, outro dia eu e o pastor Teixeira estávamos me lembrando das coisas do passado. Ele mais do que eu, mas... Amanhã tem troco. Na reunião aqui dos pastores, na oração, ele vai me dar um troco e tal. Mas, rapaz, eu era fã daquele menino, rapaz. Sabe que o Brasil tem um herói, gente. Carlos, o vigilante rodoviário. De noite ou de dia, sempre no volante. Alguém lembra disso aí ou não? Caramba, cara. Idade é um problema, né? E muito bem acompanhado com seu assistente Lobo, o cachorro, era um pastor alemão. Você nunca assistiu? Entra no YouTube, você vai gostar. Meu herói. Carlos. Olha que nome bonito, Carlos. Né, cara? Patrulheiro rodoviário. Naquele Cinca. Meu Deus do céu. Lembra, né, Sérgio? Cinca Xambó. Mas vamos aqui a palavra aqui, senão a gente... Jesus. Beleza? Primeira parte é desconectar, a segunda é aquietar. Isso é um aprendizado. Todos nós aqui precisamos disso daqui por diante na nossa vida. Para nós andarmos com Deus e terminarmos a proposta que Ele tem para a minha vida e para a sua. Ok? Esse feeling que eu percebo a direção dEle e a voz dEle, vem porque nós vamos fazer esse processo na nossa vida. Perfeitamente. Então, depois que a gente desconecta, a gente começa a aquietar por dentro, nossos pensamentos estão debaixo do controle da palavra, eu estou descansado em Deus, aí vem um próximo. Qual é o próximo? É ouvir, porque agora eu estou preparado. É como se, entre aspas, eu vou falar mais ou menos assim, é como se primeiro você botasse lá o cotonete, tirasse a cera, você limpasse os ouvidos, né? Então, o processo de desconectar, justamente para aquietar, é para a gente poder ficar ali debaixo da inspiração de Deus. Né? E a inspiração de Deus é sempre suave. Alguém lembra lá em 1 Reis, no capítulo 19, quando Elias está numa situação lá, que houve um trovão, houve a tempestade, e vem não sei o quê, vem um terremoto e Deus não estava naquilo. Dá uma lidinha lá no capítulo 19. Mas diz que Deus estava num cicio tranquilo, né, numa brisa. Então, às vezes, deixa eu te falar como é que isso aí se traduz na prática. Às vezes é algo tão simples que está dentro da gente e a gente não está reconhecendo que é Deus. Por que não reconhece? Porque a gente está entupido. E a gente não tende a perceber aquilo. Mas é um negócio tão tranquilo, tão ali, é tão pequeno, tão simples, a gente não tem feeling para reconhecer que é Deus. Então nós precisamos. Então não tem como chegar, estou aqui pronto para ouvir. Não vai dar certo. Eu não desconectei, eu já estou lá no WhatsApp. Pode falar, Senhor. Um momento. Espera aí que eu recebi uma, vou responder. Não vai dar certo. Aquietar por dentro, na nossa mente.
para que a gente possa ouvir. E por último, de tudo isso que eu estou aprendendo, pastor, show de bola, agora eu estou ouvindo. Você sabia que isso é uma das coisas mais importantes a serem ditas para a igreja do Senhor? É que a palavra de Deus ela precisa ser respondida. A palavra de Deus não é para nós ouvirmos. Que lindo! O quê? Nossa, demais. Não é assim não. Como é que é nossa demais? Não é assim não. O quê? Eu ouço, é porque Deus quer que eu responda. Qualquer coisa que Deus ele tenha a me falar é para eu responder. Impressionante. Então não é um livro para eu carregar de informação a respeito de Deus. Não é um livro para eu entendê-lo. Podemos até entender, mas a voz de Deus é uma direção a ser seguida. Abra lá em João capítulo 14, no verso 6. Porque eu preciso, por último, a quarta etapa simples nessa cascata de nós respondermos a Deus é responder. Eu não responderei se primeiro eu não desconectar, não aquietar e não ouvi-lo. Óbvio. Porque tem essa ligação. Em João capítulo 14, verso 6, está escrito que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora escuta isso, que muito tempo atrás, estudando sobre isso, eu tive um entendimento muito claro disso. Ninguém vem ao Pai senão por mim, está escrito lá. Mas então ele está querendo dizer o seguinte, que ele não é tão somente a verdade, ele não é tão somente a vida, ele é um caminho a ser seguido, uma direção. Então você não pode separar, isso é que é interessante, você não pode separar vida de verdade. Ele é a verdade, mas ele também é a vida, é uma coisa só. Ele também é o caminho a ser seguido. Entende isso aí? Então a verdade, que é a vida, tem que ser respondida, porque é a nossa direção. Então, por exemplo, tem coisas que já estão escritas na palavra, que você não vai esperar sentar lá e ouvir, vai para um lugar, vai lá para o monte, para ouvir Deus te falar, porque já está escrito. Eu sempre cito essa área de relacionamento, perdoa, porque já está escrito, perdoa, porque aqui tem um tratado do Novo Testamento, está de conduta da nova criatura, está no Novo Testamento. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou responder. Se lá está escrito perdoa, se lá está escrito não minta, se lá está escrito uma opção de coisas que já está escrito para que a nova criatura viva, eu só tenho que responder. Aí a nossa vida muda. As coisas mudam. Tudo entra no equilíbrio. Quem está pegando isso aí? Deu para pegar isso aí, gente? Olha a importância, então. Então, ele não é só o caminho. Ele não é só a verdade, ele não é só a vida. Os três são um. Verdade, a vida e a direção a ser seguida. Diga aleluia. Então veja a importância de nós respondermos. Para chegar a responder, tudo isso tem que acontecer. Desenha isso no teu caderno, pensa sobre isso, porque é assim que funciona. Legal? Deixa eu adiantar um pouquinho, falando um pouquinho mais de outras coisas. A força da ação do crescimento. E eu falo do nosso crescimento interior. Porque é isso que está lá em Efésios capítulo 4, o propósito dos dons ministeriais é para que possamos aperfeiçoar os santos, para que os santos sejam edificados na verdade, não sejam mais meninos, crianças, que saem correndo atrás de qualquer coisa e tal, e acaba sendo enganado. É isso que está escrito lá. Não, mas a gente tem que estar maturidade. E quanto mais crescimento você tem do seu espírito em termos de verdade, entre aspas, vou te falar isso, mais você fica protegido, mais você fica guardado da ação do engano do diabo. Então, a necessidade de nós estarmos fortalecidos em Efésios 6, verso 10, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é justamente para a gente poder fazer um bom combate. Então, olha só, a força da ação do crescimento meu e o seu, da igreja, está no poder do Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo não está lá simplesmente no poder, ele está ligado à palavra. Ele vivifica a palavra. Você entende, gente? É ele que dá vida à palavra, para que ela possa ser instalada dentro de mim. Então a ligação do Espírito Santo com a palavra, repita comigo assim, é total, diga, é total. Total, não tem como separar um do outro. Pastor, o Espírito Santo me falou umas coisas aí. Eu falei, o que ele disse? Ele disse aí, eu não sei, ele falou assim, separa dessa mulher, casa com outra. Você está rindo? O que eu ouço aí de coisas que acontecem, o cara atribui que foi o Espírito Santo ou foi Deus que falou, não está no gibi. Popularmente falando, é assim mesmo. Rapaz, foi o capeta que te falou isso, nem nada disso na Bíblia, rapaz. Mas as pessoas, elas não querem saber da Bíblia, elas querem adaptar a sua vida àquilo que acham que Deus fala. Sim,
é bom sentar e aprender um pouquinho. Vai destruir muita gente assim, ou a sua própria vida. As pessoas tendem a falar e fazer coisas, sabe, gente? Porque não, Deus falou comigo, é mesmo? Já conferiu na palavra, é isso mesmo, está tudo legal. Porque geralmente é assim. A pessoa diz, Deus falou comigo. Aí ele vai e faz, não dá nada certo, se quebra. E depois ele fica assim, acho que Deus não está falando direito comigo não, rapaz. Porque todas as vezes que Deus fala comigo e eu respondo, sempre será para o meu benefício. Seja me transformando numa pessoa melhor, me abençoando em todas as áreas. E Deus nunca me botou numa furada. Se eu fui para uma furada, foi porque eu fui. Ele nunca te bota numa furada. Eu estou cansado de ver isso na igreja, já tem um tempo a pessoa assim, pastor, mas olha, Deus falou para eu fazer isso, aquilo outro e tal. O cara foi, fez, não deu nada certo. Não estou entendendo nada. Eu estou entendendo tudo. Eu vou te falar, não foi Deus que te falou, mas como? Alguém se levantou e disse lá no nome de Jesus e tal, olha só, vejo você por cima, não por baixo, vejo você. E o cara foi lá e tal, pensando, olha, te vejo aí embarcando num avião, tal. Beleza, aí a pessoa vai se abrindo, vai ouvindo qualquer coisa e tal, mas ela não confirma aquilo que está no coração dela. Ela não confirma com base na palavra. Isso é a prova que eu estou desconhecendo. Então você vê, Deus não me chamou, escuta essa, hein, para nós sermos guiados por outras pessoas. Hein? Deus não chamou liderança da sua igreja para guiar as pessoas conforme elas querem, comandar as pessoas, botar as pessoas debaixo do domínio. Está escrito na Bíblia, hein? Não é isso. Não chamou a sua liderança para ser dominador do povo. Mas porque não é ensinado a cada um de nós andar com Deus, as pessoas ficam dependentes de alguém que se diz pastor e que conhece a Bíblia e sai falando uma opção de coisa. O cara fala a maior heresia, amém, igreja, amém! Como é que vai dar um amém à heresia que foi falada? É a prova que não conhece a verdade. A minha garantia de nós não sermos enganados, a sua e a minha, é nós termos o Espírito Santo em alta com a palavra. É um treinamento que nós temos que fazer, gente. Não tem jeito, todos nós aqui temos que crescer. Todos nós temos que andar pelas nossas próprias pernas. Aprendemos a reconhecer a direção e a voz de Deus. Aprendemos a responder a Ele. Esse é o verdadeiro treinamento de edificação da igreja do Senhor sobre a face da terra. Mas se eu chamo você para ficar treinado somente à minha oração, ao meu comando, ao que eu digo para você fazer e não fazer, eu estou num sistema que não é o sistema de Deus. Esse sistema é do inferno. Porque você será um cego a vida inteira, dependente de outra pessoa, a te dar um conselho ou falar alguma coisa. Não vai funcionar. Porque a jornada é tua, sozinha. Se você chegar lá em cima, se nós formos para lá, para chegar com Deus, depende de eu estar ouvindo a voz de Deus. Da ação do Espírito Santo, da palavra na minha vida. É nosso, gente, é nossa responsabilidade, individualmente, cada um de nós, crescermos em Deus. Isso não é para pastores. A nossa missão é te treinar, edificar nessa verdade para que você cresça. Assim como um dia eu me tornei um profissional dentro da área médica, é porque eu sentei e ouvi, aprendi, fui ler, para me tornar um. Então, nós precisamos disso. Alguém está pegando? Eu não posso descartar e achar, não, pastor, eu estou tranquilo que a minha esposa ela é de Deus. E o que você quer dizer com isso? Você é do diabo? Não, pastor, eu estou querendo dizer que, olha, a oração da minha esposa é tremenda. Sim, e o que você quer dizer com isso? Não, pastor, a minha esposa, ela vai à igreja, eu fico em casa. Olha, ela ora por mim, aleluia! Rapaz, você está na pior situação que possa existir. Você está se garantindo na força da sua mulher que busca a Deus. E você? Não, pastor, minha mulher é demais. Rapaz, está cheio. Está cheio. Cheio. Não vai funcionar. É uma vida individual diante de Deus. É uma responsabilidade pessoal. Diga aleluia. Ok, vamos seguindo adiante. O dom de línguas
é a parte vital, é uma parte vital no processo de edificação. No processo nosso de crescimento e aperfeiçoamento, nós precisamos entender que o dom de línguas é parte vital. Em Atos, capítulo 1, no verso número 8, quando diz lá, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A gente às vezes não faz ideia. Vamos ler essa passagem? Vá comigo lá. Atos 1, verso 8. Jesus dizendo para os discípulos, depois que havia ressuscitado, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Muitas vezes há dois erros aqui, que as pessoas, de um modo geral, às vezes podem interpretar só lendo isso. Primeiro é que a pessoa será energizada. Poder, como se fosse uma energia. E o segundo é aqui que está declarando que a pessoa acha que depois que ela se encheu do batismo do Espírito Santo, ela está pronta. Porque está dizendo aí que os discípulos então agora foram para Samaria, para tudo quanto é lugar, para fazer essa obra. É justamente aí que começa a nossa jornada com Deus. Porque agora Jesus estava falando de um revestimento, de uma pessoa de Deus, de estar nessa plenitude por dentro dos discípulos, que eles iam de fato agora andar com Deus, ouvir a sua voz e responder a Ele. Eles não foram revestidos, escuta isso, gente, isso é um erro que pode acontecer. Eles não foram revestidos do Espírito Santo na sua plenitude para fazer o que eles querem. Para agora Jesus falar assim, então pronto, hein, se vira. Nada disso. Eles foram revestidos agora, porque agora eles vão verdadeiramente caminhar com Deus e responder a Deus. Aí você vê o livro de Atos, uma igreja super treinada na direção do Espírito Santo, na voz de Deus. Vou te provar isso. Atos capítulo 13. Vá lá comigo. Quando Deus separa Paulo e Barnabé para a obra que tinha chamado, Atos 13. No verso número 2, está escrito lá, separai-me, disse o Espírito Santo, ó, separai-me, Atos 13, 2. Agora, Barnabé e Saulo, né? Era o nome dele antes de se tornar apóstolo Paulo. Saulo, para a obra que os tenho chamado, e eles, perfeitamente, orando, jejuando, impuseram as mãos e os despediram. Mas aqui é a hora que eu quero que você entenda. Ok, olha a ação viva do Espírito Santo como aquele que direciona. E o detalhe deles responderem. Vou te provar no verso 4. Enviados, pois, por quem? Por eles mesmos? Não, pelo Espírito Santo, desceram para esses lugares aí que depois você vai lendo. Eles estavam debaixo, direto do comando de reconhecer, de entender a voz de Deus, de seguir. Seguir para onde, pastor? Eu vou seguir para qualquer lugar. Unidunite, Salamé. Nada disso. Era uma igreja altamente dirigida. Ou seja, eles tinham em alto reconhecimento do Espírito Santo por causa da ação dele na vida das pessoas. Eles cultivavam a presença do Espírito Santo, o homem interior, entendendo que eles iam ser guiados e dirigidos. E veja o que acontece, gente. Eles são completamente dirigidos, eles respondem, eles vão respondendo à direção de Deus. Eu estou provando, estou vendo mais uma passagem para te provar isso, Atos capítulo 8. Nós conhecemos aqui Filipe no verso número 26, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, aqui um anjo, falou para ele, olha, vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém, verso 26 de Atos 8. Se acha deserto. O que Filipe falou? Ah, que é isso, rapaz? Não vou para lá não, está quente para burro. Não, olha o que ele viu, uma voz de Deus, através de um anjo, óbvio. E o que aconteceu? Ele se levantou e reclamou, mas depois foi. Não, ele levantou e foi. Muito bom. E aí veja que legal, porque um pouquinho mais à frente, no verso 29, ele encontra alguém sentado num carro lendo o profeta Isaías, naquela caravana que passava. Olha o verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima desse carro e acompanha. O que Filipe fez? De forma alguma, não conheço, não sei quem é.
Eu só quero te falar, estou falando dessa maneira para você entender uma igreja dirigida, cara. Uma igreja que responde. O Espírito Santo falou, acompanha. Ele respondeu. Essa é a igreja que vê resultados. Imagine se o apóstolo Paulo e Saulo tivessem ido para o lugar que eles queriam. Não dá certo. Nós vivemos debaixo da direção de Deus. Filipe fez o que o Espírito Santo pediu e naquele mesmo dia um alto oficial da Etiópia foi salvo. Porque Filipe é bom? Não. Porque ele resolveu ir para o deserto? Não. Ele simplesmente ele sabia ouvir a voz de Deus e muito mais do que isso, ele respondia à voz de Deus. Então, se eu ouço e não respondo, nada acontece. Eu estou fundamentando vocês nisso aí. A importância. Eu comentei aqui naquela quinta-feira, se não me falha a memória, nem sempre ouvir a voz de Deus é fácil do ponto de vista natural para nós respondermos. Há um sacrifício, há algo de sacrificial em responder a Deus. Nisso não tenha dúvida. E muitas vezes não bate com aquilo que muitas vezes a gente pensa ou acha. Mas a gente sabe que é de Deus. E também a gente sabe que precisa responder. E agora, o que eu faço com isso, pastor? Não sei, você tem que responder. Eu respondo as minhas. Esse é um grande segredo, gente. Justamente para que as coisas aconteçam. Então, o dom de línguas, a importância disso é porque nos ajuda nesse nosso crescimento, no aperfeiçoamento meu e seu interior, para nós reconhecermos muitas coisas. Veja, o dom de línguas é parte vital no nosso processo. Pastor, mas espera aí, eu não estou entendendo com a cabeça. Não é para entender, creia, porque é assim que funciona. Então agora veja só, deixa eu te falar um pouquinho sobre o dom de línguas. Vamos ver Atos capítulo 2. A próxima quinta-feira ainda é mês de julho ainda? É? Então beleza, então vou ter que terminar na próxima quinta-feira, não tem jeito. Ok, Atos capítulo 2. Quando Jesus diz, espere até que do alto seja revestido de poder, no capítulo 2, verso 1, diz lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos 2, 1, estavam todos eles reunidos, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4, super importante, todos foram, ou ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e passaram a falar em outras línguas. Show de bola, hein? Ação viva do revestimento do Espírito Santo, com aquilo que confirma o enchimento deles, da plenitude, passaram a falar em outras línguas, é o dom de línguas. Isso aqui, queridos, é uma coisa importante que é para todos, diga para todos. É para todos, ok? Diferentemente de 1 Coríntios capítulo 12, que fala lá sobre variedade de línguas, esse dom aí é para todos. Variedade de línguas é quando Deus usa alguém em línguas e uma outra pessoa tem que interpretar. E isso edifica as pessoas. Mas aqui está falando sobre algo que Deus concedeu a mim e a você, como novas criaturas cheias do Espírito Santo, para que a gente pudesse exercer esse dom, olha só. O dom de quê? De orar em línguas. De falar em línguas. Alguém está pegando? Falar em línguas, orar em línguas, gente. Olha, e está escrito, falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Alguns detalhes aqui super interessantes. Que quem concede as línguas é o Espírito Santo, mas quem fala sou eu. É todo um ato de fé em cima disso. Uma boa parte de pessoas tem dificuldade de receber isso como um dom, porque já foi dado, é justamente a cabeça, porque acha que tem que ficar ali e o Espírito Santo vai pegar a língua. Meu Deus, o Espírito Santo pegou a minha língua. Não, ele não pega a sua língua. Você que, pela fé, você abre a boca e fala. E você acredita que aquilo que está sendo concedido é do Espírito Santo. É mais simples que a gente imagina. E a gente sempre ministra toda quarta-feira aqui. Vamos ver se na quinta-feira que vem a gente pode ministrar também para quem não é batizado no Espírito Santo. E daí então, gente, não é, cheguei lá. Não, agora começa tudo. E nós vamos utilizar o dom de línguas
como um processo de edificação da nossa vida. Está dando para pegar? Repita comigo, era para todos. Porque eu sei o que acontece, o inferno vem sobre a cabeça. É claro que você não pode. Sempre assim, você, tentando te desqualificar. Tentando desqualificar a mim e a você de recebermos algo que Deus concedeu para todos que creem. Uma vez que eu sou nova criatura. Que alguém diga aleluia. O que eu acho mais incrível de Deus é que nós somos pessoas falhas e imperfeitas, mas Ele nos ama mesmo assim. Ele nos concede a sua graça, Ele nos dá o dom de línguas, Ele tem prazer em nós caminharmos com Ele. Filhos dele, olha que legal. Olha você ver como é que são. Mas o inferno não. O inferno ele vem contaminando a sua cabeça e a minha para nos desqualificar. De que nós somos pessoas assim, assadas, erramos nisso, naquilo outro, então eu estou desqualificado. Uma vez dando uma aula na escola bíblica, só para terminar, uma pessoa veio conversar comigo, eu estava falando sobre a simplicidade disso, mostrando as passagens, que na próxima quinta-feira a gente vai mostrar. Aí a pessoa depois chegou, pastor, eu não entendo que é assim não. Porque a gente é muito imperfeito, a gente erra muito, esse negócio do Espírito Santo está na gente, na nossa plenitude, não coincide e tal. E foi lá dando as razões dele, é mesmo? Sim. E o que eu vou fazer? A pessoa acha muita coisa, ela vai ficar distante do que Deus pensa. Gostei dessa aí, é isso aí mesmo. Quanto mais eu acho uma opção de coisa, eu vou ficar distante daquilo que está escrito. Mas você vê, pegaram os discípulos, todos reunidos, todos receberam. Já pensou se meia dúzia ficasse assim, não, eu não posso. O quê? Não dá para mim não. E aí deu para todo mundo, não sobrou ninguém. Ué, é mesmo? E aí então, ele vem em cima do nosso cérebro. Ele vem justamente descaracterizando aquilo que Deus fez na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Para que eu me tornasse uma nova criatura, cheia do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que agradecer Ele todo dia. Como é que a gente recebe, pastor? Por fé, pelo simples fato. Eu vou mostrar outras passagens da importância disso na nossa edificação, porque isso diretamente nos ajudará a reconhecer, a entender a voz de Deus. E é algo que fazemos por fé. Porque, veja, você começa a orar em língua, chakralalabaxai, sukrakalalabalabashai, a tua mente, não estou entendendo nada. A minha mente fica assim, não estou entendendo nada. Eu mando, calada! Quem manda sou eu. Tintino ou não tintino? Chakralabashai, salabassana. Não, pastor, esse negócio de orar em língua eu tenho que sentir o negócio. Que papo é esse, rapaz? Não, ele está escrito ali que vem um vento impetuoso. Você está olhando algo que aconteceu naquele dia? Mas não é assim que funciona, é por fé que nós andamos com Deus. Você anda com Deus porque você está sentindo Deus. Eu estou te sentindo hoje. Amanhã você pode estar sentindo outra coisa. O inferno está te perturbando lá com alguma coisa e você está sentindo que Deus está longe. Eu vou confiar nisso? Não, eu confio na verdade. Jesus está comigo todos os dias. O Espírito Santo está em mim. É fé isso, você não sente. Então você tem que orar. Você tem que orar com o entendimento. Quanto mais você ora, mais você está sendo edificado. Então você vê que você pratica coisas com um propósito. E se não for por fé, não vai funcionar. Ah, pastor, eu nunca mais tive aquela reunião que eu orei em língua, rapaz. Naquele dia foi tremendo. Não, mas que reunião é essa, cara? Só naquele dia? Essas coisas têm que ser explicadas, porque tem muita gente, quero te falar isso aqui nessa noite, hein? E muita gente já foi batizada no Espírito Santo e não ora em línguas Porque, pastor, foi um rio que passou. Aí o que ficou na tua cabeça que está te impedindo de continuar orando em línguas? É isso aí, pastor, agora falou comigo, hein? É mesmo. Eu estou pensando que eu preciso sentir alguma coisa. É mesmo. É um exercício de fé. Vem cá, você veio para cá nessa noite como um exercício de fé, sabia? Uma boa parte aqui veio do trabalho, já teve um dia cansado, teu corpo pode estar sentindo o que for, mas você veio para a casa de Deus.
exercício de fé e escolha de fé. É assim que nós caminhamos com Deus. Beleza? Vamos orar? Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.